Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo força de atrito. O problema que nós vamos resolver, ele é do Enem de 2011. Vamos a ele. A questão, ela traz o seguinte, ó. Ela fala que a força de atrito é uma força que depende do contato entre os corpos. Então, para eu ter a força de atrito, vai ser necessário um contato aí entre dois corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos. Então, pensem sempre o seguinte: se um corpo ele está se deslocando numa dada direção, eu vou ter uma força contrária ali a essa tendência de movimento, e essa força é a minha força de atrito. Ela vai estar ali contrária à tendência que o objeto teria de se movimentar. Eu tenho aqui também que ela é gerada devido à irregularidade entre as duas superfícies de contato. Ele dá até um zoom aqui, ó, imagem ampliada do ponto indicado, para poder mostrar que, por mais que a gente olhe aqui duas superfícies perfeitamente lisas, elas não são lisas, porque se a gente olhasse ali com uma lupa e essa lupa fosse cada vez mais potente, nós iríamos ver cada vez mais imperfeições entre as superfícies. O atrito ele é causado justamente por conta dessa imperfeição entre as duas superfícies. A questão também traz que na figura as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa a irregularidade que existe entre as duas superfícies. Eu já falei isso para vocês. Eu quero saber o seguinte, ó. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são respectivamente quais? Então eu quero saber quais dessas forças representam a força responsável pelo deslocamento e a força de atrito. Vamos primeiro, para resolver esse problema, identificar aqui algumas forças que estão assim mais fáceis de serem identificadas. Por exemplo, essa força aqui é a força peso. Lembre-se que todo objeto ele está sujeito a essa força vertical apontando para baixo, que é a força peso. Essa outra força aqui, também na vertical, é a força devido ao contato com essa superfície. A gente já falou dessa força aqui no canal. Essa força é a força normal, tudo bem? Então, eu tenho aqui a força normal é sempre perpendicular à superfície, então eu tenho aqui ela representada de forma correta. Como eu quero saber a força de atrito e a força responsável pelo deslocamento, e eu sei que não é nenhuma dessas duas, então eu já posso concluir que o deslocamento ele se dá aqui, ó, na horizontal. Logo, todas essas opções que tem alguma força na vertical não deve estar correta. Então, eu já, por eliminação, eu já sei que a resposta provavelmente é a letra A. Para explicar melhor por que a letra A, notem que eu tenho aqui duas forças. Essa força aqui é a força de atrito. Como é que eu sei que essa é a força de atrito? Porque é a única força que eu tenho, ó, contrária a uma possível direção do movimento. E essa força aqui, ela foi representada bem aqui, ó, devido à superfície. Não é uma força aqui que está apontada, que a gente não sabe o que foi que gerou essa força. Provavelmente essa força aqui de cima é a força responsável pelo movimento do objeto. Então, aqui é a minha força de atrito, essa força aqui é a força responsável por mover esse objeto. Uma outra coisa é que, apesar da questão trazer a força de atrito representada dessa forma, uma dica que eu dou para vocês é que vocês não tentem desenhar a força de atrito entre as duas superfícies. Eu particularmente prefiro desenhar a força de atrito no objeto, porque ela está atuando aqui nesse objeto, tudo bem? Isso eu faço porque às vezes eu quero olhar depois de fazer uma análise só de um dos objetos ou dos dois juntos, e aí eu não sei onde aquela força realmente está sendo aplicada. Então eu gosto de representar a força no objeto, não entre as superfícies. Mas tudo bem, isso aí não mudaria a nossa resposta, que a resposta ela tem dois vetores na horizontal, um responsável pelo deslocamento e o outro apontando no sentido contrário. A resposta é a letra A. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.